Hello, jovens! Olha eu aqui novamente, professora Daisy, para mais uma aula de revisão de física com vocês. Pessoal, o que nós estávamos aí trabalhando, estudando e conversando na aula passada? Bom, nós estávamos falando sobre radiação eletromagnética, ondas eletromagnéticas. Nós vimos que as ondas eletromagnéticas, elas possuem o quê? Frequência de oscilação, elas possuem comprimento de onda, que é o tamanho da onda, certo? E todas lá no vácuo se propagam com a velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade, pessoal, muito alta, ok? Então vamos ver aí quais foram os tipos de onda que nós trabalhamos. Vamos lá? Na nossa revisão de conteúdo aqui, nós falamos do espectro eletromagnético, que é o arranjo obtido quando os vários tipos de ondas eletromagnéticas ordenadas, levando-se em conta a sua frequência, como eu falei para vocês, comprimento de onda, ok? E velocidade. Nós vimos que a partir disso, nós temos radiação ionizante, radiação não ionizante, ok? E nós estudamos basicamente esses tipos de onda aqui. Então, nós começamos pela não ionizante, que são aquelas ondas que tem o quê, pessoal? A gente fala que tem comprimento de onda grande, como vocês puderam ver ali, mas uma frequência de oscilação pequena, ok? Aí nós vimos também a radiação ionizante, é aquela que tem frequência alta, certo? E comprimento de onda pequeno. Então ela tem um poder de penetração da matéria muito maior, certo? Enquanto a radiação não ionizante faz isso. Vamos ver quais são os tipos que nós conversamos? Se liga lá, olha só. Então nós falamos ali, ó, das ondas de rádio, que são ondas eletromagnéticas de frequência muito pequenas, ou seja, que vai aí até 10 a 12 Hz, e elas são muito utilizadas aí em transmissões, né, pessoal, como nós vimos. Também vimos aí micro-ondas, que são geradas em válvulas eletrônicas especiais, devido às altas frequências, e podem carregar mais informações. E a quantidade de informação transmitida é proporcional à frequência, né? Quanto maior a frequência, maior a quantidade de informação transmitida. Também falamos do infravermelho, que é originada da agitação térmica das partículas que constituem os corpos. Em decorrência dessa agitação, as cargas elétricas dos átomos e moléculas oscilam e emitem radiação eletromagnética e é geralmente associada a calor. E nós vimos aí várias imagens de equipamentos que captam essa radiação, e também tem animais na natureza, né, pessoal, que tem isso naturalmente para captar essa radiação. Falamos também da luz visível, que a luz visível é a parte da radiação eletromagnética visível ao olho humano, ok? É por isso que é chamado de luz visível, e possui uma faixa estreita de frequências, que se aproxima aí de 4,5 vezes 10 a 14 Hz, que é o vermelho, a 7,5 vezes 10 a 14 Hz, que é o violeta. E é capaz de sensibilizar a visão, ok? Entendido isso? Pessoal, aqui é a parte da não ionizante. Nós também falamos aqui sobre as propagações das ondas de rádio, né? Que são ondas eletromagnéticas de frequência muito pequenas, como eu falei para vocês. E aqui eu até coloquei essa imagem para a gente poder associar que são os 3 modos de propagação desse tipo de onda, que é a superficial, ok? Como mostra aqui. Nós temos a reflexão nessa camada e também nós temos aqui, ó, o receptor e o emissor, né? Quando eu utilizo esse tipo de onda, infravermelho, por exemplo, aqui, eu tenho que ter o emissor e eu tenho que ter o receptor, ok? E a gente viu alguns exemplos também. E também nós vimos aqui, olha só, alguns exemplos de micro-ondas, né, que são geradas em válvulas eletrônicas especiais, devido a altas frequências, e podem carregar mais informações, como eu falei para vocês, ok? E aqui, olha só, exemplo do infravermelho, como a gente falou lá, é originada da agitação térmica das partículas, ok? E aqui nós vemos alguns exemplos, né, de aplicação do infravermelho e que pode captar aí calor, certo, pessoal? Aí nós falamos também das ionizantes, como ultravioleta,
ok? Que é ultravioleta, tem um comprimento de onda menor, que é a luz visível. O Sol emite grande quantidade de ultravioleta. E também nós temos aqui equipamentos que utilizavam ultravioleta, que foram aí proibidos em 2009, né, pessoal? Essas lâmpadas aqui, ó, com mercúrio, ok? E radiação ionizante também, falamos do raio-x, certo? Que esse feixe de elétrons aqui em movimento muito rápido, né? E nós vimos que dá para se utilizar aí na medicina para fazer diagnóstico de imagens também. E por último aqui, ó, falamos dessa também muito ionizante, que é o raio gama, que são produzidos, como vocês podem ver, e proibidos também, né? Da gente se expor a ele, mas são proibidos aí por decaimento radioativo, certo? Pessoal, olha só, fiquem comigo que daqui a pouco tem resolução de atividade para vocês, ok? Hello, jovens, olha aqui de novo. E agora vamos continuar falando de ondas eletromagnéticas, mas só que agora aplicada em exercícios e atividades de sala. Vamos lá? Pessoal, olha só. Aqui nós temos hoje bastantes questões para nós resolvermos, ok? E vamos começar aqui pela questão 1. O que fala? Olha só. Uma emissora AM transmite suas mensagens radiofônicas com frequência de 1.500 kHz, ok? Qual é o comprimento dessa onda de rádio transmitida pela emissora AM? Sabendo que a velocidade da onda é o comprimento da onda vezes a frequência da onda, pessoal. Então, nós vamos partir dessa equação. A frequência já tem, certo? A frequência já tem, ok? A velocidade da onda no vácuo, a gente já tem também. Então, vamos achar o comprimento dessa onda utilizando a nossa equação fundamental da onda, tá? Então, nós vamos substituir a velocidade, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, e aqui, ó, vamos transformar isso aqui em hertz. Lembrando que o quilo, ele vale aqui 10 a terceira, ok? Então, você tem 1.500 vezes 10 a terceira hertz, tá? Então, vamos substituir aqui. Tá aqui a velocidade. O que nós vamos fazer? Tá multiplicando aqui, vou passar dividindo. Então, tá aqui, olha só, divide-se aí, nesse caso. Professora, o que foi feito aqui? Aqui, pessoal, a gente só tirou 3 casas aqui e colocou como 0. Então, a gente faz aqui, ok? Nós temos aí 200 metros é o comprimento dessa onda que está sendo transmitida por essa emissora AM. Entendido isso, pessoal? Ok? Vamos ver outra aplicação. Olha só. Uma emissora FM opera em 90 MHz. Qual é o comprimento de onda dessas ondas transmitidas aí? Galerinha, a mesma coisa que nós fizemos na questão anterior, a gente vai fazer para cá. O que nós temos que observar aqui? Que a velocidade é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E não esquecer de transformar essa frequência. Se ela é 90 megahertz, a gente tem que lembrar que o mega vale quanto? 10 a sexta, ok? Então, olha ali, a gente vai achar o nosso comprimento de onda. Vamos aí substituir. Então, aqui eu tenho, ó, 3 vezes 10 a 8, igual a lambda, que é o comprimento de onda, e 90 vezes 10 a 6 Hz. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai passar esse lado aqui, dividindo. Tá ali, olha só. Aqui, nós fizemos o quê? Só... Aqui é matemática, tá, pessoal? Eu só peguei 2 casinhas daqui e coloquei como 0 para cá, tá? Para ficar mais fácil a divisão. Mas você pode, normal, divide 3 para 90, conserva a base e subtrai o expoente, ok? Nesse caso aqui, em subtrair, então vai ficar quanto aqui? Olha só, aproximadamente 3,3 metros. Então, essa emissora FM, que opera aí na frequência de 90 MHz, vai transmitir ondas de comprimento de 3,3 metros, ou seja, são comprimentos de onda
grande, tá, pessoal? E a gente classifica aí como radiação não ionizante, porque o comprimento de onda é grande, certo? E a frequência é uma frequência pequena. Então, são radiações não ionizantes, ok? Vamos fazer mais uma questão, pessoal. Olha só, na questão ali de número 3, das nossas questões de hoje, nós temos o seguinte: a radiação infravermelha corresponde a ondas eletromagnéticas com comprimento de onda no intervalo de 1 vezes 10 a menos 6 metros e 1 vezes 10 a menos 3 metros, ok? Então, tá aqui essa radiação infravermelha, ela corresponde a comprimento de ondas nesse intervalo aqui. Bom, considerando que a velocidade de propagação dessas ondas seja 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que é aquela velocidade que nós já conhecemos, determine o intervalo de frequências desse tipo de radiação, pessoal. Então, aqui nesse caso, olha só, eu tenho a velocidade, ok? Eu tenho aqui o comprimento de onda. Então, ele vai de 1 vezes 10 a menos 6 até 1 vezes 10 a menos 3. Então, ele vai do intervalo menor aqui para um intervalo maior, né? Então, ele vai aqui, vou chamar de lambda 1 até lambda 2. E aqui a gente quer um intervalo de frequências desse tipo de radiação. Como é que nós vamos fazer nesse caso aqui, pessoal? Como a velocidade de propagação é a mesma, ao menor comprimento de onda corresponde à maior frequência e vice-versa. Então, a gente pode fazer isso aqui, olha só. Tá aqui, ó, velocidade, comprimento de onda máximo, frequência mínima, como eu falei para vocês. E aqui também, se o comprimento de onda é mínimo, a frequência é máxima. Então, nós vamos apenas pegar esses valores aqui e substituir dentro dessa equação, utilizando essa velocidade. Vamos ver como é que vai ficar, olha só. Tá ali, tá aqui o primeiro, a velocidade, comprimento de onda máximo, que é o maior, e a frequência mínima. Ali a gente só faz a divisão, né, pessoal? Olha só, passa ali dividindo, divide, conserva a base e subtrai o expoente. Fica 8 menos 3, menos com menos mais, certo? Então, a gente somou ali, ok? E aqui, para transformar, a gente tem que a frequência mínima é 3 vezes 10 a 11 Hz. Agora, nós vamos ver a outra, pessoal, aqui, ó, a frequência máxima. A gente substitui de novo a velocidade, que é a mesma, coloca o comprimento de onda mínimo, que é o menor, e vai achar a frequência máxima. Como é que nós vamos fazer? Da mesma maneira que a gente fez aqui. A gente vai passar aí dividindo, ok? Tá aqui, divide, e nós temos aí a frequência máxima. Divide o número, conserva a base e diminui aqui o expoente, levando em conta o joguinho de sinal. Então, olha só, dividiu ali, 8 menos 6, dá 8 mais 6, 14. E aqui, então, nós vamos ter a frequência máxima de 3 vezes 10 a 14 Hz. Então, nós temos a frequência mínima associada ao comprimento de onda maior, que é o máximo, e nós temos a frequência máxima associada ao comprimento de onda mínimo. Tá, pessoal? É só lembrar da equação, ó. Lambda F, e aqui lambda é V sobre F. Vocês podem ver que o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais. Entendido? Ok? Fechado, né, pessoal? Então, vamos ali, olha ali, ó, colocar o intervalo de frequência para vocês verem, ok? E aqui nós vamos para a próxima. Vamos fazer uma teórica? Vamos, olha só, questãozinha teórica aqui. Lá em 1895, o físico e alemão Conrad descobriu os raios-x, que são usados principalmente na área médica e industrial. Esses raios são... Então, aqui nós temos algumas alternativas e vamos ler. Ele fala que, letra A, as radiações formadas por partículas alfa com grande poder de penetração. Não é, né, pessoal, partícula alfa, ok? B, radiações formadas por elétrons dotados de grande velocidade.
Também vimos que não é com grandes velocidades aqui. Aqui também nós temos que são ondas eletromagnéticas de frequências menores do que das ondas luminosas. Não, é pelo contrário, né, pessoal? A frequência o quê? Maior, né? E na letra E a gente tem ondas eletromagnéticas de frequências iguais. Também não é iguais em infravermelho, é maior. Então, nós vamos ficar aqui com a letra C. Ondas eletromagnéticas de frequência maiores que o das ondas ultravioletas, e são os raios-x, que são justamente ondas eletromagnéticas com frequência maiores que o da ultravioleta, aí, alternativa C de certo, ok, pessoal? Entendido? Então, aqui, a gente só lembrar lá do espectrozinho, ok? Você tem lá a parte de ondas de rádio, tá? Tem lá onda de rádio, tem micro-ondas, que nós vimos, tem a parte do visível, são ondas não ionizantes, ou seja, ela tem frequência menor do que as frequências das radiações ionizantes, tudo bem? Então, já é uma característica que você tira. Então, vem lá a ultravioleta, vem o raio-x, vem os raios gama, então são ondas com frequência alta, que são radiação ionizante. Então, é só você lembrar da característica da frequência, ok? Frequência baixa, radiação não ionizante. Infravermelho, raio-x. Raio-x já é o quê? Radiação ionizante, frequência maior, certo? Que é o que está falando ali na nossa questão. Pessoal, vamos continuar, olha só. Vamos ali fazer mais questõezinhas aqui. Vamos ver aqui a questão 5, olha só, outra questão teórica aqui para nós discutirmos. A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material radioativo e quais os efeitos, consequências e usos da radiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como apresentadas no exemplo a seguir. Vamos ver o exemplo. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação. Então, está aqui um exemplo, ok? E essa companhia, pela informação que estava escrito lá nesse certificado, eles não quiseram transportar. Então, vamos ver aqui. A decisão de tomada pela companhia é equivocada, pois a gente tem aqui na letra A utilização de uma embalagem é o suficiente para bloquear a radiação emitida pelo material. B, a contaminação radioativa do material não se prolifera da mesma forma que as infecções por micro-organismos. Letra C, o material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. E aqui nós temos aqui, olha só, letra D, o material irradiado emite radiação de intensidade abaixo daquela oferecida risco à saúde. E aqui nós temos intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para que o material não emita mais radiação. Pessoal, olha só, o material irradiado, como está escrito aqui, provavelmente com radiação ultravioleta, que tem grande poder germicida, não é capaz de acumular essa radiação e, portanto, não se torna radioativo, ok? Então, poderia sim ser transportado e, como falado aqui na letra C, essa decisão é equivocada, pois o material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. Entendido isso, pessoal? Então, aqui está a explicação, vou deixar para vocês. E a gente vai ficar ali com a letra C de certo. Ok? Entendido isso? Tranquilo? Bom, nós temos mais aqui, mais uma questãozinha do Enem para a gente fazer, para poder fechar aqui as nossas questões de hoje. Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Então, aí, quem já viajou de avião, né, pessoal, eu sempre falo lá, né, desliguem todos os seus equipamentos eletrônicos, isso inclui celulares, notebooks
e outros equipamentos também. Então, as companhias aéreas sempre têm essa orientação. E isso tem um motivo, e é justamente o que está perguntando ali na nossa questão. Então, vamos ler? Olha só. Então, ali, a propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento é adotado pelo fato de... E aqui, pessoal, o que vai acontecer? Olha só, quando a gente está trabalhando em emissão, a gente tem muitas ondas que têm frequências aí que são próximas, né? Então, se você emite uma onda com a frequência próxima da outra, você vai interferir na comunicação. Então, o fenômeno aí pode interferir nas comunicações do piloto com a torre. E é a interferência que ocorre de maneira mais intensa quando as ondas possuem frequências próximas. Então, aí a gente fica com a alternativa E, pessoal, E de exato. Entendido isso? Então, ela é uma questão de aplicação de porque as companhias aéreas sempre têm pedido isso aos passageiros, ok? Galerinha, olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de física para vocês, tá? Tchau, tchau!